Olá, caros amigos e amigas, seguidores da Rádio Transforma e, como tal, do Passa a Bola, o programa de desporto que todas as semanas se debruça sobre os casos mais polémicos e os jogos mais importantes, sobretudo da Liga, da Primeira Liga. Esta semana, sétima jornada, estava marcada por o primeiro clássico da época, um jogo escaldante, em que o Benfica recebia o Porto e, como tal, são dois grandes candidatos ao título. E a nossa frase da semana é paradigmática, porque realmente foi uma semana cheia de polémica. E de polémica porquê? Porque o Benfica acaba por ganhar o jogo ao Porto e o Porto, nomeadamente os seus responsáveis, nem tanto o seu treinador, a posteriori vieram dizer que a arbitragem de João Pinheiro foi decisiva no resultado final. Diogo Leite, concordas com a visão dos responsáveis do Porto em que o Benfica apenas ganhou porque o árbitro teve uma atitude que vai contra as leis, segundo o Porto, ao expulsar Fábio Cardoso naquele lance com o Neres, muito no diabal da partida? Olá a todos e mais uma vez obrigado por acompanharem o nosso programa. Eu não diria que o Porto perdeu o jogo pela expulsão, mas na minha opinião saiu um bocadinho prejudicado porque ficou a jogar com 10, não é? Se jogar na Luz com 11 já é difícil, um estádio da Luz cheio, jogar com 10 ainda mais difícil é. E relativamente ao lance... Não concordas então com a expulsão? Eu não concordo porque, na minha opinião, o lance ainda é a uma certa distância da área, tanto que foi ali perto do banco do Porto. Há falta para mim a decisão mais correta seria o amarelo, porque eu não tenho dúvidas que se fosse um lance ao contrário contra o Benfica, o árbitro não daria um vermelho a um jogador do Benfica aos 19 minutos na Luz. Não estou a dizer que o árbitro é clubista, estou a dizer do ponto de vista de coragem e de estragar o jogo. Não aguentava a pressão. Não aguentava a pressão, sim. Não tinha, pensas tu, dada a pressão, uma vez que o jogo era no Benfica e realmente o estádio estava escaldante. Sim, exatamente, não é? O estádio cheio. Portanto, na tua opinião, o João Pinheiro analisaria de forma diferente. Sim. Mas temos também sempre a situação do VAR poder intervir ou não. Exatamente. No caso. Até porque, na minha opinião, é um lance muito difícil de ser analisado em jogo corrido. Vê-se perfeitamente nas repetições que o Fábio Cardoso inicialmente corta a bola sem falta e depois, quando percebe que o David Neres ia conseguir dar continuidade à jogada, levanta a perna para impedir o David Neres de prosseguir a jogada. Em lance corrido é muito difícil de ajuizar e o João Pinheiro nem hesita em mostrar o vermelho, porque ponhamos este cenário em cima da mesa, imaginemos que o João Pinheiro dava amarelo e depois era chamado pelo vídeo-árbitro para discutirem a possibilidade de ser vermelho, como aconteceu mais tarde. Não aconteceu. Tu admitias a possibilidade, portanto, achavas mais lógico que o VAR chamasse o João Pinheiro para ele, mais em consciência, digamos, confirmar ou não a decisão que tinha tomado no imediato. Porque penso que seria o mais justo, um cenário mais justo, e imaginemos que isso acontecia e que o João Pinheiro depois até revertia o amarelo e dava mesmo o vermelho. Para mim faria mais sentido. Dar logo o vermelho, eu partilho da opinião que hoje em dia em Portugal, dar vermelho é muito fácil. Os árbitros parece que estão com um critério assim muito, muito exigente e muitas vezes prejudica os jogos. Nós criticamos aqui na semana passada no Boa Vista o facto do árbitro ter dado o vermelho ao Sebastião Pérez no jogo do Braga, que estragou o jogo. Estragou o jogo e, na minha opinião, na sexta-feira estragou o jogo porque penso que seja a opinião de praticamente toda a gente que o Porto entrou muito bem e a primeira parte, mesmo com a expulsão, foi do Porto e eu tenho vindo a criticar as exibições do Porto e desta vez tenho que elogiar, porque o Porto, na minha opinião, entrou muito bem. O Porto na Luz automotiva-se, mesmo estando ali num clima adverso. Joga muito bem, entrou sem medo, muito solidário. A querer tomar a iniciativa do jogo, tanto que nem deixava o Benfica jogar, e teve lá oportunidades de golo, e depois, aos 19 minutos, o Porto a jogar com -1, claro que torna-se muito difícil, não é?
Posso também aproveitar por falar daquele lance do David Carmo, que também origina aquela controvérsia toda. Sim. Na opinião do VAR, pelo menos o Porto vermelho. ficava a jogar com 9 jogadores. É um lance Pinheiro, também... entretanto, foi chamado ao VAR, Sim. porque tinha mostrado o cartão amarelo, Sim. não é? E confirmou. É um lance também polémico. Na minha opinião, o Rafa toca primeiro na bola, mas o David Carmo depois toca também com a bola com o bico do pé. E, sinceramente, nem me parece tocar no Rafa, ou pelo menos tocar ao ponto do Rafa se atirar para o chão da maneira como se atirou. É um lance também de longe da área do Porto. Tu aí nem amarelo então dava. Não, amarelo dava porque... Se o David Carmo tocou na bola... E não tocou toca no na Rafa, bola. nem amarelo devia ser. Toca na bola, mas na minha opinião, a seguir, acaba por tocar um bocadinho do Rafa, mas não daquela maneira que o Rafa se atira para o chão e faz para lá um espalhafato. Mas isso é uma característica. É tirar proveito do lance. Na minha opinião, seria também lance para amarelo, como foi, e portanto, João Pinheiro aí acertou. Acertou e estaria tanto Fábio Cardoso como o David Carmo com mas amarelo. Mas em termos de futebol, o Porto que é que te pareceu muito melhor do que nos outros jogos anteriores, pelo menos em termos de espírito, de solidariedade. Sim. E de o tal agigantar no campo do Benfica, mas depois a vitória acha justa? Achas correto o resultado? Como eu já disse, o Porto na primeira parte jogou muito bem, mesmo com menos um, teve lá oportunidades de golo, e o Benfica poucas oportunidades teve, nem conseguiu encostar o Porto à defesa para dominar ali e tentar até tirar cruzamentos. Na segunda parte já se estava a prever que o Benfica ia entrar com outra postura, porque a jogar em casa, com mais um, o Roger Schmidt se calhar fazer ali umas alterações, já se previa que o Benfica ia entrar mais pressionante, encostar mais o Porto na defesa. Mas eu, enquanto portista, mantinha assim uma perspectiva otimista, porque o Porto no contra-ataque é muito forte. Sim. Na segunda parte, o que nós vimos foi o Benfica com muitas dificuldades em criar ocasiões de perigo. Parecia assim até o futebol do Porto nos últimos jogos, ali na periferia da grande área, lateral para o meio campo, depois meio campo para a lateral, nem tirava cruzamentos, nem conseguia entrar na área. Sem soluções. E eu, enquanto portista, esperava mais do Porto nas saídas em contra-ataque, ou até mesmo fazer jogadas e chegar à frente. Agora, não posso exigir muito, tendo em consideração que o Porto estava a jogar com menos um desde os 19 minutos, provoca um desgaste físico muito grande, e via-se lá que muitos jogadores do Porto já estavam desgastados, principalmente o Galeno, o PP, porque muitas vezes tinham que ser eles a levar o Porto para a frente, receber a bola, correrem para a frente, claro, e levar a equipa para a frente. O Benfica chega ao golo de uma maneira, numa jogada que até teve alguma sorte. Tudo bem que o Benfica teve lá ocasiões mais flagrantes de golo. Temos o exemplo da bola do Cocu que vai ao poste, o lance do David Neres que até finta muito bem lá o defesa do Porto, e depois uma grande defesa do Diogo Costa. Mas o lance do golo acaba por ser assim, com uma certa felicidade. E o Porto, com muita pena minha, depois nem teve capacidade de responder ao golo, porque estava com grande desgaste, a jogar na luz. Fechou a equipa, mas não resultou. O Benfica, a ganhar 1-0, naturalmente controla o jogo, troca mais a bola, não arrisca tanto. O Porto nem tinha capacidade de pressionar. E, na minha opinião, também o Sérgio Conceição fez as substituições muito tarde. Podia ter metido o Ivan Jaime, até mesmo o Fran Navarro, outros jogadores, até o Nico Gonzalez, para dar assim uma estabilidade no meio campo e conseguir levar mais a equipa para a frente. E penso que as substituições que fez foi para lá dos 80 minutos. Muito tarde, e tendo em conta o desgaste que a equipa já estava, porque jogou muito tempo com menos um. Agora é assim, se me perguntarem o resultado é injusto, na minha opinião não é injusto, porque se formos a ver, o Benfica criou mais ocasiões, jogou melhor. Agora, dominou mais. O jogo ficou condicionado pela expulsão. Na minha opinião, o lance origina controvérsia. Não estou a dizer que foi o Porto perdeu o jogo por causa disso, não, mas foi prejudicado, porque uma equipa a jogar com 11 tem muitas mais probabilidades de ganhar o jogo do que a jogar com 10. E, na minha opinião, se o Porto tivesse feito o jogo todo com 11, muito provavelmente teria ganho o jogo por aquilo que mostrou nos minutos iniciais. Fernando Jorge, tu como benfiquista
Concordas com esta opinião de Diogo Leite, que a arbitragem, e nomeadamente aquela expulsão, foi decisiva para que o Benfica acabasse por ganhar o jogo e se superiorizasse, nomeadamente na segunda parte, ao Futebol Clube do Porto? Ora bem, olá a todos, para vocês também e aos ouvintes que nos vão acompanhar. Desta vez não estou de acordo com o Diogo, estou em algumas situações. Em termos de arbitragem não estou e vou já explicar porquê. Mas deixem-me fazer um resumo do que foi o jogo em si. O Porto entrou com uma alteração que ninguém contava, que foi o ingresso do Mário Baró, em detrimento do Ivan Jaime, que tinha jogado no jogo anterior, que é uma das aquisições do Futebol do Porto. E até o Coelho Real Madrid também foi para o banco. Portanto, há uma alteração aqui com alguma intenção do Sérgio Conceição, percebeu-se perfeitamente, porque o Benfica desequilibra muito no meio campo. O Benfica andou aqui a semana toda a dar em cabo da cabeça ao Roger Smith, que devia jogar com o Neres, atendendo que o Neres está em grande forma e não pode ir para o banco. E o Roger Smith teve aqui um problema que o levou a pensar vários dias, não é o que havia de fazer, que era jogar os dois ao mesmo tempo. Acabou por jogar com o Di Maria E o Neres? Ao mesmo tempo, mas fez mal. Abdicou do João Mário. Exatamente, do João Mário, e abdicou bem. Atenção que eu nisso concordo perfeitamente. Não concordo é com a situação do Frederic Alnas na esquerda. O Porto, o Benfica, no começo do jogo, mais uma vez o Porto esteve muito melhor, mais incisivo, fazer pressão alta. O Benfica não conseguiu impor o seu jogo, voltaram a pairar os fantasmas habituais e aos 18 minutos, nós depois já vamos falar na arbitragem, isto é só sobre o jogo. Aos 18 minutos, num corte em esforço, Fábio Cardoso do Ruben Neres, que vai sozinho para a baliza e, portanto, é expulso pelo árbitro. E o jogo mudou. E quanto a mim, muito bem. O jogo mudou. E quanto a mim, muito bem. Duas grandes defesas na primeira parte, aos 18, e outra dupla aos 31, do Diogo Costa. É preciso não esquecer estes dois lances na primeira parte. O Benfica não fez mais nada. E também na primeira parte, um grande remate do PP, que Trubin fez uma grande defesa para mim, que eu não contava. Trubin esteve muito bem, desde já digo, não é? Nós também não estamos só para criticar tanto os treinadores como os jogadores. Quando os jogadores jogam bem, nós temos que dizer que os jogadores jogam bem. Quando os treinadores estão mal, temos que dizer que o treinador está mal, independentemente de ser do meu clube ou não. Estou cá para isso e, portanto, vou manter esta bitola sempre. O Benfica depois fica a jogar 11 contra 10. O Benfica não é superior na primeira parte, mesmo com o Porto com 10. O Porto recua mais a sua equipa, normal. E então vamos para uma segunda parte, em que talvez, atendendo ao que eu estava a ver, ao desgaste físico do Porto, que acho que o Porto este ano está pior fisicamente neste momento, não quer dizer que não venha a subir de rendimento físico, acho que o Porto está mal fisicamente, não está ao mesmo nível do ano passado. Via-se bem que o ano passado o Porto cavalgava, que era uma coisa doida a alguns jogadores, e este ano esses jogadores não estão a fazer essas cavalgadas. Nota-se nitidamente que eles andam ali a suar, a transpirar e fazem 2 sprints, como o Wendel viu a fazer 2 sprints praticamente a começar o jogo, já estava cansado. O Galeno igual também fez ali alguns sprints e andava cansado, e eu, o PP também em baixo, vários jogadores em baixo, e claro, falta as almas ao Porto, que são as saídas que não estão devidamente preenchidas, na minha opinião, do Uribe, que era um grande jogador, estava em todo lado, e nomeadamente da grande alma que era o Porto do Otávio. E o Pepe também, que parece que não, mas põe uma certa coerência lá atrás, não é? E jogar com mais indivíduos que não têm grande experiência, como o David do Carmo e o Fábio Cardoso, praticamente jogaram quase a primeira vez os 90 minutos, ou perto disso, não por causa da expulsão. E, portanto, ainda não estão sincronizados um com o outro, não é? E tem que ver como o Otamendi no Benfica e o António Silva, que é dupla suplente. E o mais experiente. O Benfica teve várias oportunidades na segunda parte. Poderia ter concretizado, teve lá 2 que o Diogo já disse, do Neres. Foi uma grande defesa do Diogo Costa. Teve outra do Otamendi também, que é só fazer golo, a tira mal, praticamente atirou na marca de penalti, no cruzamento. Teve outro remate do Crossul, embora fosse um remate assim, um bocado à sorte, mas a bola bateu no poste, portanto podia ter entrado lá para dentro. E depois tem um jogo no ressalto do Di Maria,
numa boa jogada do Neres também, e o Di Maria remata. Mas na tua opinião, o Benfica foi o justo vencedor? Sim, o justo vencedor é sempre aquela equipa que marca mais que a equipa adversária. E neste caso, os golos que a gente viu legais, o Benfica marcou um golo e o Porto passando a arbitragem. Porque basicamente, o Porto na segunda parte, que eu me lembro, praticamente nem sequer foi à baliza do Benfica. Praticamente. Uma vez ao Portanto, relativamente à arbitragem. E aliás, deixa-me só para o remate final, o Benfica não faz mais porque eu acho que o treinador do Benfica, Roger Smith, lê mal o jogo. Porque nós vimos o Alsner manteve-se, o Benfica mesmo 11 contra 11, o Alsner manteve-se a defesa esquerda, teve a segunda parte toda para ser mais incisivo e ir para a área. Se o Benfica tivesse lá um defesa esquerda, o Jurasek ou o Bernard, que para mim vai ser o futuro defesa esquerda do Benfica, ou se não me enganar, e o treinador do Benfica não fez essa substituição. Além de que fez outra que ninguém percebeu, porque eu como treinador, a jogar 11 contra 10, nunca tirava um ponta de lança para outro ponta de lança. E ainda se dissesse assim, tirar um ponta de lança para outro ponta de lança, para ele fazer muito melhor que o que estava a fazer a Musa, não. Mais uma prova de não confiança no Musa, a 100%. Isto depois reflete-se nos jogadores. Eu joguei a bola muitos anos, sei como é que é estas coisas. Cá dentro do campo. Não me dão confiança. Então estamos 11 contra 10. O Porto só vai defender. Tira um ponta de lança para meter outro ponta de lança. Isto ninguém consegue entender isto. Portanto, isto é má leitura da parte do treinador. E, portanto, aí foi a maior dificuldade que o Benfica teve também, com o Porto a defender atrás, praticamente, com duas linhas, não é? Não podia fazer mais, estavam agastados fisicamente também, e defenderam ali muito bem, fizeram o papel deles. E a tua opinião sobre o... E era de tirar a cartola, aí é que o treinador tem que tirar a cartola, ou os chamados coelhos da cartola. Não tirou. Entretanto, relativamente à arbitragem... E ao VAR. E ao VAR. O João Pinheiro, em termos de arbitragem, esteve bem. Quem esteve mal foi o VAR, porque o Porto ia sair bastante penalizado, na minha opinião, se o João Pinheiro tivesse concordado com o VAR, que foi o VAR da semana passada, e aí não concordo com o Diogo, porque a semana passada nós pusemos aqui um ladrão que foi a Braga, mas atenção que o Seba Pérez nem sequer falta faz. O Seba Pérez nem sequer falta faz. É expulso por palavras, não é? Com certeza que não insultou o árbitro de certeza absoluta, porque já há imagens relativas a esse assunto. O problema é que o Sr. Soares Dias é que quer mandar, é vaidoso, arrogante, etc. E no Benfica foi a mesma coisa, porque se o João Pinheiro aceitasse as decisões a opinião do VAR, Soares Dias, tinha havido o Porto expulsão com 7. Porque a primeira expulsão, o Soares Dias concordou também, na expulsão e muito bem, do Fábio Cardoso. A segunda, do David do Carmo, sobre o Rafa, ele expulsava-o também, porque mandou lá ver ao vídeo-árbitro. E a terceira, daquele rapaz que entrou, o Zé Pedro, para o defesa central, na entrada de sola ao João Neves, que é uma expulsão em qualquer parte do globo. Ora bem, portanto, o João Pinheiro fez uma arbitragem correta. Não concordo com o Diogo, porque o Fábio Cardoso chega ao limite, faz um corte no limite e apercebendo-se que a bola bate no pé do Neres e vai para a frente e o Neres está isolado. As situações não são iguais. A outra situação que eu concordo que o David do Carmo não seja expulso é correta, porque está um defesa central do Porto à larga e vai chegar lá a dobrar o David do Carmo. Vai ter possibilidade de disputar a bola. Na do Neres, não. O jogador do Porto está muito para trás. O Neres, à velocidade que vai chegar à baliza e depois até pode atirar para fora ou até claro, para o guarda-redes. O guarda-redes pode defender. Mas o Fábio Cardoso apercebe-se que o David Neves vai ficar isolado e levanta a perna direita e para aí derruba o David Neves e, portanto, é uma expulsão mais do que justa. Só para dizer o seguinte, aliás, o próprio Sérgio Conceição veio a aceitar a expulsão, a decisão do árbitro, do João Pinheiro. Mas em contrapartida disse que havia um penalti, toda a gente viu que não é penalti nenhum, porque o Turbin chega primeiro à bola. E depois, naturalmente, que o Taremi vai bater contra o guarda-redes, mas o guarda-redes não pode defender a bola e sair dali da frente, como é normal em futebol e para quem joga futebol. Portanto, essas situações estão mais do que explícitas. Agora só me vou dizer uma coisa. Por acaso, é muito engraçado a gente dizer que jogámos contra 10, contra 11, 11 contra 10, etc. Pois, mas eu vou só dizer aqui o seguinte, para determinadas pessoas. O ano passado, o Porto jogou contra 10 nas seguintes jornadas. Na 11ª jornada, Tondela 10, Porto com 11.
11ª jornada, Santa Clara com 10, Porto com 11. 12ª jornada, Porto com 11, Guimarães com 10. 15ª jornada, Vizela com 10, Porto com 11. 18ª jornada, Bessade com 10, Porto com 11. 22ª jornada, Porto com 10, Sporting com 10. 24ª jornada, Porto com 11, Gil Vicente com 10. 26ª jornada, Porto com 11, Tondela com 10. Se eu fizesse uma pergunta aos adeptos do Porto, os adeptos do Porto iam responder o seguinte: foram bem expulsos. Só que agora contra o Benfica parece-me que não foi bem expulso. Também houve outras épocas que o Benfica teve muitos Estamos a expulsos, discutir isso, muitos estamos a discutir que o penaltis. Porto faz meio campeonato, o ano passado, meio campeonato a jogar 11 contra 10. Então faz diferença ou não faz? Mas, ó Jorge, então, É só essa conclusão que nós estamos a tirar. Eu também não te é? coloco a pergunta se fosse ao contrário, se achas que o João Pinheiro dava Já vermelho... jogou, o Benfica já jogou com 10 contra o Salzburgo este ano, Sim, para sim. não ir buscar atrás. Mas isso Jogou é Liga contra o dos Salzburgo Campeões. e jogou melhor que o Salzburgo. Mas isso é com Liga, 10. isso é Liga dos Campeões. Não, e- mas Perdeu, melhor. mas perdeu. Mas perdeu. Perdeu, mas o Benfica Ok. tem melhor plantel e E o a Benfica jogar já em foram casa... expulsos no Estádio da Luz. Mas, Para a tua informação, no tempo do Canígia, por ser Jorge Croado, o Benfica teve 3 expulsões. Pá, 3. Isso já vai muitos anos. Coisa que o Porto Sim, claro. nunca teve no Estádio do Dragão até hoje, que eu me lembro. Não, E eu mas- já tenho 60. Mas achas que o João Pinheiro expulsava, por exemplo, o Otamendi ou o Expulsava, Essa é uma Astório boa Silva pergunta. expulsava. Claro que expulsava. na Luz aos 19 minutos? Sim, tem que expulsar. Porquê é que não havia de expulsar? Não me acredito- Eu, não se me tivesse acredito. lugar João Pinheiro, expulsava. É uma jogada para expulsão. Como- Normalíssima. como vê- Mas não esteve bem na segunda jornada. Na segunda jogada, é que é aquela que eu te pergunto. O João Pinheiro não esteve bem. Esteve. Em não expulsar o David do Carmo. Mas- Sim, E eu o já VAR? disse. Mas E o então... VAR? Mas Não, mas e o VAR? mas Responde-me, e o VAR? O VAR sempre eu, não mal. sei- eu também não sei... O VAR ia expulsá-lo. Não sei a comunicação que Mas houve vai entre ser eles mal. dois. Já sabemos que Mas ia se o expulsá-lo. João Pinheiro então dá amarelo no lance do David Carmo, tem que dar amarelo também no lance do Fábio Cardoso. Então ele não mantém o critério, não é... E deu um amarelo, não é mesmo? Mas não deu amarelo no Fábio não o Cardoso. expulsou. Não o expulsou. Porque Se fosse o mesmo critério, expulsava os dois. Nós Então, tivemos- porque é que não expulsou os dois? Pois, mas os aqui uma questão de critérios, porque nós fizemos esta semana este título, por alguma razão. Vamos ter outros jogos em que realmente os critérios foram completamente diferentes. Foi. Nós já vamos falar mais à Foi, frente do Boa foi. Vista e no Sporting, quando estivermos a falar. E já vamos ver que os critérios, em jogadas iguais, foram critérios diferentes. Aqui é que é de lamentar. Não é o caso do Mas, Benfica. Jorge, o que não me podem acusar é de eu ser um Não, mas daqueles o portistas... Diogo Leite está a dizer que Sim. os lances são semelhantes. Não, Mas são o- diferentes. mas o o outro que- é mais à frente. Não, e o do Porto, para mim, repara, o segundo lance do Porto, que o Soares Dias pede a expulsão do David do Carmo, para mim, o árbitro esteve bem. Nós estamos a falar entre o árbitro e o VAR. Sim. Quem esteve mal foi o VAR. O VAR. Porque Sim, a teoria expulsava. a teoria de Mas Fernando a segundo Jorge é lance, que o Rafa- o segundo lance Ainda havia uma dobra. do Rafa é mais atrás, quase na linha do meio campo, um bocado mais à frente, não é? Na diagonal. E é um jogador. E é um jogador do Porto, não é? Que vai dobrar, vai fazer a paralelo, dobra, paralelo. não é? No caso do primeiro lance que tu estás a falar, da expulsão do Fábio Cardoso, é diferente. O Neres está muito à frente e não há nenhum jogador, ou há um jogador com uma diferença de 7, 8 metros, É o Baró. que nunca mais lá chega. Porque o Neres, a velocidade que já ia, nunca mais o Baró chega lá para o trabalho. Mas então eu não... Portanto, é muito mais à frente no Se campo. o João Pinheiro acha que o lance do David Carmo é amarelo, o do Fábio Cardoso também é amarelo, porque se há ali aquele corte inicial, imaginemos que o Fábio Cardoso faz o corte e o David Neres consegue dar... Mas o Fábio Cardoso fez o corte. Fez está o- correto. mas Eu estou a imaginemos- dizer que mas o Fábio Cardoso, é que é preciso que as pessoas entendam que o Fábio Cardoso faça um corte correto. Pois faz, O árbitro sim, não sim. expulsou o Fábio Sim, Cardoso. Metam sim. isto na cabeça. Sim, isso O está... Fábio Cardoso não foi expulso por cortar inadvertidamente a bola ou as Sim. pernas ao Neres. Não. O Fábio Cardoso faz um corte in extremis, mas vê que a Pois, bola sim. que vai para a frente e o David Neres vai Isso já está- com velocidade está claro para e toda- levanta-lhe a perna direita para o impedir de se ele isolar. Mas então isto não é uma expulsão. Mas ali, ó Jorge, Completamente. mas imaginemos que o É David... expulsão porque... Completamente. Não, Porque se ele não levantar a perna, O David Neres deixar consegue- bem O critério da Neres. expulsão a é mesma coisa porque o Neres já não tem Sim, mas é a mesma fica coisa. isolado e já Claro, não há possibilidade claro. de algum jogador do Mas, Porto se oh, aproximar do não Neres. é evidente. A minha De questão... forma a minha- São lances incomodar a iguais, não são lances ação, iguais. a ação A finalizada. Para o VAR, A minha questão é para o assim, VAR foram lances iguais. Que ele decidiu da mesma maneira. o Fábio Ou ia Cardoso, decidir da mesma imaginemos o seguinte cenário, o Fábio Cardoso faz o corte e o David Neres consegue dar continuidade à jogada.
o tempo perdido ali na disputa de bola entre o Fábio Cardoso e o David Neres, conseguia chegar ao outro Porto para fazer a dobra? Não tens tempo perdido. Não posso ver isso dessa maneira, não. Os nossos próprios comentadores, o Diogo Leite do Porto, o Fernando Jorge do Benfica, não se entendem em relação ao trabalho do árbitro e do respectivo VAR no grande clássico. E a seguir tivemos um Sporting que vai a Faro. Parecia que tinha o jogo controladíssimo, uma vez que o Farense ficou com menos um jogador. E depois só ganha, apesar de estar a vencer por 2 bolas de diferença, só ganha ao minuto 90 com o penalti também controverso. A expulsão também do jogador de Farense também gerou muitas dúvidas. Fernando Jorge, o que é que tu achas do Sporting Farense? E se foi mais uma polémica, se foi mais erros de arbitragem que influenciaram o jogo? Rui, eu só te ia pedir era para trocarmos aqui o Sporting pelo Boa Vista. Falámos primeiro pelo Boa Vista porque há aqui situações que são iguais, são duvidosas em termos de arbitragem, por isso é que nós pusemos isto. Bem, pode ser? Pode. Pronto. Vamos comentar o Boa Vista, até porque nós estivemos a ver, eu e o Diogo, estivemos no estádio do Boessa. Sim. O Boa Vista, portanto, com alguns problemas que toda a gente sabe, a nível de finanças, esteve quase para não haver jogo, porque é preciso um médico sempre estar presente nos jogos oficiais, e os médicos, como têm salários em atraso, os jogadores, etc., do Boa Vista, os médicos recusaram-se e criaram um incidente que, felizmente, para o Boa Vista, foi colmatado pelo seu presidente. E houve jogo. O Boa Vista manteve a situação do Malheiro não jogar, portanto, por lesão desta vez, não por castigo, e meteu o Salvador Agra, que neste aspecto, para mim, estão iguais, quer o Petit, quer o Roger Smith, porque andam com jogadores, nomeadamente o Luís Santos, que está no banco, que é lateral direito e um bom jogador, na minha maneira de ver o futebol, devia ter jogado com esse jogador e não com uma adaptação. Aqui o Petit faz uma adaptação também, e depois o Salvador Agra até, ao desfazer o empate e quase a vitória para o Boa Vista, mostrou que devia jogar. Sim, mas onde é que estão então as similitudes entre o Benfica, Porto e o Boa Vista? Nós tivemos teve uma má entrada. Teve uma má entrada aqui, isso na arbitragem, não é? Sim. Vou falar primeiro do jogo em si. Uma má entrada, mais uma vez, que é aquilo que eu tinha dito aqui, do Boa Vista perante o Famalicão. O Famalicão começa logo o jogo praticamente com um penalti do Chidozi, inadvertidamente dá um pontapé, sem condições nenhumas, e cria um penalti claro. Sim, um penalti claríssimo, e o Famalicão passa a ganhar. A partir daí o Boa Vista começa a ajustar o seu jogo, que é o normal, excetuando o caso quando foi com o Chaves, que todas as vezes que ia à baliza fazia gol. De uma maneira geral, o Boa Vista começa a jogar a bola a partir do momento em que está a perder. Tenho visto os jogos todos, pelo menos este ano. O Boa Vista joga bem, mas necessita ali de uma pastilha, uma coisa qualquer, um estigma para começar a jogar a bola. O Boa Vista depois superiorizou-se ao Famalicão. O Famalicão, para mim, parece que veio, depois de marcar 1-0, pensou que ia ganhar o jogo, ou pelo menos não ia perder o jogo, e começa a lateralizar muita bola, muita posse de bola, mas espremido não dá nada. O Boa Vista acaba por ficar, depois com a expulsão do Cádiz, no golo na segunda parte já, do golo já na reviravolta, grande golo. Sim, grande golo que o Agra faz. Vai ao banco, não é? Instigar um bocado, não deve fazer isso. Originou a expulsão e o Famalicão com menos Cádiz. O Famalicão joga com menos um. Mas depois o Boa Vista também. E o Boa Vista a seguir, praticamente, passados uns minutos, também fica com menos um, com a simulação, quanto a mim e bem, do Tiago Moraes, que simulou um penalti. Ora bem, aqui é que está a dualidade de critérios que vamos ver já no Sporting. É jogada mais ou menos a mesma coisa. Aqui, o Tiago Moraes já tinha um amarelo, simulou ou não esse façar que não mostrava outro amarelo e não expulsava o Tiago Moraes. Dizia ele, era para ele ter cuidado que eu estou atento e numa próxima situação ponho-me cá fora. Não é? Porque é uma tentativa... Uma reincidência, após uma reincidência. Expulsa-se logo o jogador. Além de expulsar o jogador, o Boa Vista passa a jogar estes últimos minutos 10 contra 10. O que é que faz o Petit? Mais um erro. Mete o Sasso, um defesa central, para defender. Ora, mas o Boa Vista sofre um golo ao fim e
Na zona central, na zona central, onde tem lá Aos três. 92. Para que é que uma equipa que está a ganhar, que é o caso do Boa Vista, estamos a meia dúzia de minutos do final, claro com os descontos, porque o jogo esteve parado ali bastante tempo por causa daquela confusão à beira do banco, no Famalicão. E o Petit meteu o saço que ninguém entendeu no Bessa, para defender, e acaba por sofrer um gol daquela maneira, na zona dos centrais, onde tem 3, algo está mal. Foi em glória. Pronto, foi em glória. Portanto, isto é mais uma incongruência da parte da arbitragem. E o VAR, este árbitro é muito fraquinho, é dos árbitros mais fraquinhos que existe, este Gustavo Correia, já ouvi várias vezes, e outro árbitro fraco também, que não podem ser bons no VAR, é o chamado Sr. Luís Ferreira, que é outro árbitro fraquinho. Portanto, foi uma arbitragem fraquíssima, em que mostrou vários amarelos à sorte, que era uma equipa, que era a outra, penalizou o jogo, não deixa jogar o jogo, é só no chão, a perderem tempo, uma jogada qualquer, um jogador encosta-se um ao outro, é falta, é amarelo. Diogo Leite, também visto o Boa Vista com o Famalicão, partilhas desta ideia do Fernando Jorge, que houve uma arbitragem que acabou também por influenciar o jogo, uma vez que pôs o Boa Vista a jogar com menos, ou portanto igualou o Boa Vista expulsando o Tiago Moraes. O que é que te oferece dizer muito rapidamente sobre o Boa Vista Famalicão? Neste assunto já posso dizer que concordo com o Jorge, porque acho que quando for assim Porto-Benfica e Benfica-Porto vai haver assim algumas divergências. Normal. Ainda bem. Mas relativamente ao Boa Vista, eu tive a oportunidade de ver o jogo ao estádio e o lance do penalti que dá origem ao primeiro golo do Famalicão é indiscutível, é mais uma distração de Shidozi, que não é um central assim muito estável, certo, e concordo com o Jorge quando diz que o Famalicão tem boa equipa e, estando a ganhar 1-0, pensava que ia ganhar o jogo, porque o Boa Vista era obrigado a subir linhas, e o Famalicão ali em contra-ataque, principalmente com o Chiquinho, que está emprestado pelo Wolverhampton, que causou muitas, houve essa possibilidade. Causou muitas dificuldades à defesa do Boa Vista e podia ter marcado mais um com aquela bola ao posto do Chiquinho. Mas a acabar a primeira parte o Boa Vista empata, um lance ali, bola parada, mas com todo o mérito. Na segunda parte o Boa Vista chega à vantagem com um grande golo de Salvador Agra, que o Jorge na semana passada... Uma execução fantástica. O Jorge na semana passada disse uma frase muito bem, que o Salvador Agra, se falhar na frente não há problema, surgiram mais oportunidades, mas a jogar a defesa de direito, se falhar, pode dar origem a um golo adversário. Salvador Agra mostrou o porquê de ter que jogar mais na frente, porque ele realmente na frente é um jogador perigoso e marcou lá um grande golo. Depois deu origem também àquela confusão, porque ele foi festejar à frente do banco do Famalicão, que deu a expulsão ao Cádiz. A partir daí o Famalicão ficou a jogar com -1. E na minha opinião, os árbitros cá em Portugal, se expulsam um jogador, neste caso expulsou o jogador do Famalicão, parece que sentem-se na obrigação de compensar a outra equipa. Neste caso, como expulsou um jogador do Famalicão, quase que sentiu a obrigação de expulsar um jogador do Boa Vista para equilibrar, para compensar e para equilibrar o jogo. E o que aconteceu é que pouco tempo depois o Tiago Moraes foi expulso. Na minha opinião, é uma expulsão muito forçada, porque tudo bem que o Tiago Moraes atira-se para o chão, pode ser visto como uma simulação, mas ele levanta-se logo. Ele se calhar até atira-se para o chão porque estava mesmo a contar que ia levar ali um toque do central, e o central é que à última da hora conseguiu encolher-se. Portanto, penso que seja uma expulsão forçada e vai de encontro ao que eu disse, que os árbitros tentam sempre compensar quando tomam uma decisão mais severa relativamente a uma equipa. E depois, com muita pena minha, o Boa Vista deixa-se empatar no final, aos 92 minutos, também um golo, penso que foi de bola parada e assim meio atabalhoado, foi um cruzamento para a área que o jogador do Famalicão cabeceou com certa vontade, embora rodeado de adversários, de centrais, mas que não foram proativos nesse lance. Porque o Boa Vista, na minha opinião, foi superior, jogou bem, principalmente na segunda parte. Tu achas um empate imerecido? Imerecido. O Boa Vista geralmente em casa é muito forte e, se formos a ver, há lá jogadas muito interessantes por parte do Boa Vista, jogadores com qualidade técnica na frente, que trocam bem a bola, e o Boa Vista merecia a vitória, e penso que mais uma vez terá sido prejudicado pelo árbitro no lance da expulsão do Tiago Moraes. Pronto, e depois continuamos com a polémica em Faro, como eu já disse. O Sporting teve tudo para vencer, depois teve tudo para empatar, e ao minuto 90, Edwards cai na área, é marcado o penalti. Gyökeres Biza, nesta jornada, marcou 2 golos de penalti.
e o Sporting assume a liderança isolada no campeonato. Fernando Jorge, portanto, tu vais arranjar aqui, não é? E descortinaste aqui semelhanças entre o jogo do Bessa e o jogo do Farense. Queres explicitar melhor o porquê? Ora bem, antes do mais, dizer o seguinte. Quem estava a ver o jogo do Sporting, e eu vi este jogo também, parecia-me o Benfica quando foi jogar a Portimão, que ia parecer um passeio também. O Sporting entrou muito bem. O Sporting Ganhou 2-0. Estava a ganhar 2-0 praticamente aos 35 Ficou minutos. mais um. Marcou um golo de penalti bem marcado. Uma mão na bola da Gonçalo Silva e expulsão. Aqui eu não concordo com a expulsão, porque a bola ia ser do guarda-redes do Farense. E deve ser dupla penalização para um jogador, para o guarda-redes não, porque eles agora tiraram isso das regras, mas para um jogador dupla penalização, quando a intenção é meter a bola ou meter a mão à bola e o guarda-redes é incapaz de ir lá buscar essa bola. Não é o caso. Aqui era um amarelo e o justo penalti. O Goiás fez o primeiro golo aos 21 minutos e depois aos 34 minutos, portanto, fica o Farense a jogar com 10. O Pedro Gonçalves, num excelente remate aos 34 minutos, faz o 2-0. Aos 37 minutos, o Mateus Oliveira de Livre faz um grande golo, faz o 2-1. E depois vamos para... Achas que houve alguma responsabilidade do Adam nesse golo? O Adam, penso que foi bem batido nos dois livres. E já vamos falar de dois livros, porque um dos livros para mim não existe. Mas penso que o Adam não pode fazer mais nada nesses dois remates. São dois remates... bem dás o mérito ao marcador e não ao guarda-redes. Dificilmente ao guarda-redes ia buscar estas bolas. Segunda parte, um Farense com 10 ia jogar muito bem. Um Sporting com 11 a jogar muito pior. O Sporting não soube controlar o jogo. Lá, aliás, o próprio treinador, o Rubem Amorim, disse isto. Ia arrumar de vez com o jogo e com uma boa organização. O Farense, não só a defender, mas também a espreitar as oportunidades. Aos 57 minutos, Nuno Santos. Isto é que é ridículo para a arbitragem. Por isso é que pusemos esta semana com várias polémicas. Em vários jogos, não só destes que estamos a comentar, mas de outros também, quase todos. Nuno Santos, num pontapé de bicicleta, correto, sem ninguém, à larga. Mas o Fabrício Isidoro vem a correr e vai lá meter a cabeça. Mas não tinha necessidade nenhuma, porque quando o Nuno Santos se faz ao lance do pontapé de bicicleta, está sozinho. Portanto, é um lance correto. O árbitro, ser o Luís Godinho, que é mais um árbitro fraco nesta praça, ou no nosso campeonato português, fraquíssimo, considera falta. E na marcação do livre direto, o Mateus Oliveira, mais uma vez, faz um grande golo, sem hipótese para o Adam. O 2-2. Erro gravíssimo do árbitro e do VAR também. Outro fraquíssimo, Manuel Mota, que é um árbitro fraco, no VAR ainda muito pior, este tipo de árbitros. Aos 90 minutos, uma simulação do Edwards, que é o caso do jogo. Antes, aos 42 minutos, este pormenor é importante, o Sporting também ficava com 10. Porque o Esmond tem que ser expulso. Já tinha um amarelo e tem uma entrada perigosa em que devia ser expulso. E não é por acaso, e o Zé Mota tem razão, que diz que o Rubem Amorim que o substituiu. Porque ele estava a ver o filme. Pois, ele estava no limite. Estava num dia não, e ele vinha cá para fora. E o Amorim, fino e inteligente, tirou antes que ficasse com 10 contra 10. Aí o Zé Mota viu bem. O Zé Mota esteve muito bem nas declarações que teve, menos numa, que devia ter dito também que o Sporting sofreu um golo de livre inexistente. No resto tem razão. Bem, depois tivemos o Luís Godinho, marca um penalti, o VAR valida também um penalti, e portanto o Edwards faz uma simulação como fez o Tiago Moraes. No Bessa temos um indivíduo que tinha um cartão amarelo, leva um cartão amarelo e é expulso, portanto segundo amarelo. Aqui o Edwards, que devia levar o amarelo também, no mínimo, por simulação. Não, é premiado com o penalti. E o Sporting marca o penalti e fecha o jogo no 3-2. Portanto, mais uma má arbitragem e com critérios completamente diferentes na arbitragem. Concordas com o que o Fernando Jorge disse? Mais uma vez o árbitro teve influência no resultado e o VAR, respectivo. Concordas que foi uma simulação do Edwards ou foi penal? A frase da semana do programa, mais uma jornada cheia de polémica, faz todo o sentido. Não só pelo que aconteceu no jogo do Porto, como já falamos, no jogo do Boa Vista e do jogo do Sporting, porque se formos a ver, em 7 jogos que decorreram até hoje, 5 tiveram jogadores expulsos e alguns até tiveram 2 jogadores expulsos. O que eu acho um certo exagero, temos o exemplo do jogo de ontem do Arouca com o Chaves,
que o árbitro dá segundo amarelo e vermelho simplesmente pelo jogador a tirar a bola ao árbitro. São coisas desnecessárias. Guimarães também, com... Do Guimarães também uma expulsão muito Guimarães forçada. deu a volta ao resultado Sim. a partir do momento em que o Estoril ficou com menos. Sim. Vai de encontrar aquilo que eu disse, que os árbitros sentem necessidade de compensar as equipas que estão em vantagem numérica ou que estão a perder o jogo. E, portanto, respondendo à tua pergunta, Rui, do Sporting, tudo previa que o Sporting ia conseguir os 3 pontos. Aliás, depois do jogo de sexta-feira do Benfica com o Porto, assumia que o Sporting ia conseguir chegar à liderança isolada, como Sim, acabou, claro. como acabou por chegar, mas sem mérito, porque eu acho que foi Por ajudado. linhas. Acho que o Sporting foi favorecido. Foi mais uma má arbitragem Sim. na jornada. O lance que dá origem à expulsão do jogador do Farense, na minha opinião, é um lance que se compreende o vermelho, mas era desnecessário, tendo em conta que se a bola entrava, mas o jogador mantinha-se em campo. De certeza que ele não se apercebeu que tinha o guarda-redes atrás, porque se tivesse essa noção, essa percepção, deixava a bola passar e o guarda-redes defendia, porque a bola nem ia com muita força. Mas a própria regra, segundo eu ouvi especialista na televisão, a própria regra diz que só seria caso para vermelho se realmente ele metesse a mão à bola e não houvesse possibilidade do guarda-redes. Exatamente. Portanto, foi uma má interpretação, quer do VAR, quer do Luís Godinho, das leis do jogo. Aplicaram mal as leis do jogo nessa amostragem do cartão vermelho. Esses indivíduos, enquanto árbitros e vídeo-árbitros, têm mais obrigação que nós de saber as leis e até parece que nós é que sabemos mais que eles o que eles sabem do assunto. Depois o Farense, mesmo com menos 1, continuou a jogar bem. É importante destacar o trabalho que o Manuel Mota tem feito no Farense. O José Mota tem feito no Farense. Manuel Mota foi um treinador que tem feito grandes trabalhos e, se formos a ver, o Farense ganhou 4-1, penso eu, 4-2 ao Braga, com grandes dificuldades no Dragão contra o Porto. E chegou ao empate por 2 golos de livre, que são 2 grandes golos. Tudo bem que eu concordo com o Jorge que se calhar ali o segundo livre, a falta é duvidosa, mas são 2 grandes golos de um jogador que já passou pelo Sporting. E no final o Sporting, na minha opinião, é favorecido. Eu que tenho sido um grande defensor do Sporting nos programas e que elogio bastante o Sporting, mas foi favorecido porque não é um lance para penalti. O Marcos Edwards tira proveito ali da jogada e da movimentação do jogador do Farense e o árbitro... É uma simulação. É uma simulação e, por assim dizer, o árbitro vai na cantiga do Marcos Edwards e marca ali o penalti. O penalti que dá origem à vantagem... Acabou o penalti, portanto... Sim, exatamente. Dá origem à vantagem do Sporting e o Sporting acaba por ganhar o jogo. Na minha opinião, a vitória acaba por ser justa do Sporting, mas no jogo corrido, se calhar o empate era o resultado que ajustava-se mais às duas equipas. Sim. Como vê, realmente o reino do futebol profissional em Portugal vai mal, sobretudo no capítulo da arbitragem, pelo menos é a opinião dos nossos comentadores. Entretanto, nesta próxima semana vão voltar as competições europeias, portanto, as equipas portuguesas têm compromissos difíceis e eu queria que vocês, muito sinteticamente, dessem o vosso palpite para os jogos em causa. Fernando Jorge, passa-te a palavra. O Benfica vai ao Inter, o Porto recebe o Barcelona, o Braga vai a Berlim. O que é que te parece? Muito rapidamente. Vitória, derrota, empate? No cômputo geral, há uma certeza que eu tenho. Vão ser jogos mais limpos, independentemente dos árbitros fazerem um erro ou outro. Isso pode acontecer, mesmo com o VAR. Não há tanta polémica, tanta confusão, tanta gente no chão, atrás para o chão, que está magoada, etc. Nos três jogos. Portanto, aqui joga-se a um nível completamente diferente, a um nível estratosférico, relativamente à Liga Tuga, à Liga Portuguesa. Relativamente ao primeiro jogo, à União de Berlim, e o primeiro jogo, porque jogam às 17h45 com o Braga. O Braga aqui tem que ir fazer um bom resultado, senão pode perder a carruagem e nem sequer ir até à Liga Europa. Está apurado. O União de Berlim anda em crise, mas é uma crise num campeonato forte, não é? E num campeonato competitivo, não é num campeonato português. O Braga vai ter grandes dificuldades.
mesmo com esta crise do União de Berlim, até porque o Arthur Jorge é um indivíduo que joga um bocado na retranca, quanto a mim, e portanto vai passar por trabalhos. Vamos ver. E o Benfica? O Benfica com o Internacional, o Roger Smith, como é um treinador que lê mal o jogo, devia ir com um determinado sistema, nomeadamente, por exemplo, eu até abdicava de jogar com um ponta de lança neste jogo, jogava com o Rafa sozinho lá na frente, acompanhado do Di Maria. Mantinha o Di Maria na mesma e o Neres, mas metia o Florentino no meio campo, porque o Benfica, com este meio campo que tem, vai ter grandes problemas com o Inter, porque o Inter é uma equipa italiana, muito física, bem trabalhada taticamente, não é? Tecnicamente tem jogadores como tem o Benfica também, mas taticamente está superior ao Benfica. O Benfica ainda tem ali algumas coisas que necessita coisa. Se o Benfica fizer um grande jogo, pode aqui fazer um grande jogo contra a coisa. Relativamente ao Porto, deixa-me só. Ia passar o Diogo Leite relativamente para ao o Porto. Vai ser um jogo difícil também, mas o Porto tem-se portado bem a nível da Champions League. Diogo Leite, Porto-Barcelona. Porto-Barcelona. Se o Porto... João Félix. O Porto na Liga dos Campeões. João Félix. O Porto na Liga dos Campeões joga bem. No Dragão, penso que vai estar um Dragão cheio. Portanto, Já está. Olho para o jogo com uma perspectiva positiva. E se o Porto entrar da maneira que entrou na Luz, penso que poderá apresentar um bom resultado, até porque o Barcelona empatou mais recentemente no Campeonato Espanhol, ganhou contra o Sevilha com muito custo. Ou seja, apesar de ter bons jogadores, tem ali dificuldades em... Ainda não é uma equipa 100% consolidada. Exatamente. Portanto, e espero que o Porto ganhe. Que o Porto mantenha... Sim. O Porto subiu de alguma forma de rendimento, pelo menos em termos de competitividade e de agressividade. E o fator casa o Sporting com o Atlanta para a Liga Europa. O que é que tens a dizer sobre isso? No Sporting. É o jogo assim mais difícil do Sporting, tendo em conta o grupo em que o Sporting está. Penso que seja possível o Sporting ganhar, até porque a Atalanta é uma equipa italiana, em princípio vai jogar na defesa, mas o Sporting, da maneira que tem jogado, penso que pode desbloquear ali a defesa da Atalanta. E espero que ganhe também, porque... E tu, Fernando Jorge, sim, o Atalanta Sporting e o Porto-Barcelona, achas que qualquer equipa portuguesa neste momento, tirando alguns tubarões da Europa, está perfeitamente ao alcance? Eu previa que o Sporting poderia ser uma final para a Liga Europa entre o Sporting e o Liverpool, são as equipas mais fortes que eu vejo lá. O Sporting é nitidamente favorito e até se ganhar ao Atalanta, que não é um jogo fácil, atenção, neste momento é uma equipa italiana. Portanto, são sempre difíceis as equipas, um campeonato completamente diferente, mais competitivo. O Sporting vai ter que dar à perna, jogar bem, mas se ganhar, praticamente o Sporting dá um passo em frente para o apuramento. E como sempre, terminamos o passo à bola com uma pequena abordagem à Premier League, a melhor liga do mundo, que esta jornada teve uma grande surpresa, uma grande novidade, que pela primeira vez o City perdeu na competição. O que é que aconteceu, Diogo Leite? Foi uma jornada cheia de surpresas, não só o City, mas também temos o exemplo do Manchester United. Mas podemos começar pelo Manchester City, que foi em casa do Wolverhampton, e nós já tinha falado aqui das dificuldades que o Liverpool teve quando foi ao Wolverhampton, que estava a perder 1-0 e depois acabou por dar a volta com alguma sorte. O City estava a perder 1-0, golo do Pedro, foi autogolo do Ruben Dias, mas a jogada foi toda do Pedro Neto. Foi considerado o melhor jogador em campo. O Pedro Neto a continuar assim, nem sei se dura até janeiro no Wolverhampton, porque é um jogador que merece outros patamares, outros palcos. E o City acaba por chegar ao empate. Não estará lá porque teve uma lesão. Teve uma lesão muito grave. Sim. O City acaba por chegar ao empate e previa-se que se calhar ia dar a volta, como aconteceu nos últimos jogos, que o City tem sofrido muitos golos, mas apesar disso acaba por dar a volta aos resultados. Não conseguiu, o Wolverhampton também foi 100% eficaz, porque fez 2 remates enquadrados e em 2 remates enquadrados chega aos 2 golos. E eu disse aqui na semana passada, relativamente à situação do Rodri, que achava que o Rodri andava descontente. Eu penso que o City este ano, apesar de eu considerar o City o principal candidato ao título, não sentes tão hermético como o ano passado. Parece que anda assim com alguns problemas. Teve também muitas dificuldades na Liga dos Campeões na primeira jornada. Vamos ver agora como é que se porta nesta segunda jornada dessa competição europeia. Acabou por perder o jogo. O Arsenal foi grande beneficiado. Ganhou 4-0 ao Bournemouth. O Bournemouth, que é uma equipa modesta. O Arsenal não teve assim grandes dificuldades. É uma equipa que aos poucos vai aperfeiçoando o seu futebol. E não esquecer as opções que o Arsenal tem no banco, porque o Arsenal joga com aquele 11 titular e tem banco. Foi uma goleada
Tivemos realmente a surpresa do Manchester United. Sim. E o Liverpool também. O Manchester teve United, muitas dificuldades. O Manchester United perdeu com o Crystal Palace. Aqui uma curiosidade: o Manchester United jogou com o Crystal Palace a meio da semana para a Taça da Liga Inglesa e aí, no fim de semana jogou outra vez contra o Crystal Palace. A meio da semana para a Taça da Liga Inglesa ganhou, para o campeonato perdeu. Se calhar o Manchester United preferia que fosse ao contrário. Claro que sim. Mas acabou por perder e digo também e afundou-se na tabela. Afundou-se. E aqui também outra curiosidade, porque o treinador do Crystal Palace, o Roy Hodgson, tem 76 anos. É dos treinadores mais veteranos da Liga Inglesa. É o mais veterano. E um espectador, durante a transmissão do jogo, fez um comentário muito interessante que é: o Roy Hodgson bem quer estar na reforma, mas o Crystal Palace não o deixa, porque o Crystal Palace já o dispensou, foi buscá-lo, dispensou outra vez, agora foi buscá-lo outra vez. E apesar disso, é um treinador que vai fazendo bom trabalho, que o Crystal Palace vai apresentando bons resultados. O Manchester United deve ter saudades do Alex Ferguson. Sim. Se calhar, se o fossem buscar, eu acho que até se calhar fazia melhor trabalho. E na minha opinião, o Ten Hag não dura muito mais tempo no Manchester United. Tu ofereces dizer mais sobre a Liga Inglesa? O Tottenham com o Liverpool. O Tottenham ganhou 2-1, está em segundo lugar na Liga Inglesa. Um jogo muito polémico, porque há ali a questão do fora de jogo do Luís Dias, muito duvidoso, e sim no limite, que se fosse validado dava 1-0 ao Liverpool e não sabemos como é que seria o jogo daí para a frente. Sim. Depois também o Liverpool teve 2 jogadores expulsos, bem expulsos na minha opinião. Diogo Jota era uma expulsão desnecessária, mas é bem expulso. E o Tottenham chega à vantagem já no final do jogo, num autogol do Matip. E o Tottenham é uma equipa que, na minha opinião, beneficia... E a grande surpresa da Liga. A grande surpresa da Liga, e beneficia o facto de não ter competições europeias. Ou seja, pode-se focar a 100% no campeonato. Não existe tanta rodagem da equipa, até porque, na minha opinião, o Tottenham não tem grande banco. É aquele 11 titular e pouco sobra. Está a apresentar bom futebol. E o Tottenham está em segundo lugar a 2 pontos, penso eu. A 1 ponto do Manchester City. A 1 ponto. E o Newcastle ganhou 2-0 ao Burnley. O Newcastle, que aos poucos vai subindo na tabela. Vamos ver como é que é a sua prestação agora na Liga dos Campeões. E destacar o resultado assim mais avultado da jornada até agora, porque temos hoje o Fulham com o Chelsea, que eu prevejo mais uma derrota do Chelsea, porque jogar no Fulham é difícil, mas o resultado mais avultado foi o 6-1, a vitória do Aston Villa com o Brighton. O Brighton, que é uma equipa sensação da Liga Inglesa e que em alguns jogos tem muitas dificuldades e acabou por 6-1. Pronto, e com esta súmula da jornada feita pelo Diogo Leite sobre a Premier League, terminamos este programa, esperando que vocês seja de vosso agrado e desejando-vos que tenham uma semana com bons momentos de felicidade. Obrigado, continuação boa semana.